da campanha pró-vida, diga não ao aborto. E a casa também se manifesta, né, contrária à doutrina espírita, por excelência se manifesta contrária ao aborto, e que possamos ver o que as consciências das brasileiras e dos brasileiros, porque não é só ela, mas os dois abortam, né? Os dois são cúmplices, e quem ajuda é cúmplice também. Então, o que a consciência diz? Estamos com Deus ou contra as leis de Deus? Né? Sabemos que as próprias pessoas que apoiam esse ato insano, ele próprio vai sofrer as consequências de ser abortado. Quando ele desencarnar e for reencarnar, a lei da ação e reação vai ser essa. Ser abortado, porque ele ajudou a criar a lei e agora vai abortar ele mesmo. Entendeu? Porque nós não somos eternos. Uma hora, em qualquer idade, Deus chama. E a hora que as pessoas, depois que as pessoas morrem, reencarnam, pela lógica, né? Então, pensando assim, os próprios que criaram a lei vão ser abortados. Não é uma consequência de agora para agora, a não ser que um outro governo derrube essa lei. Então aqui eu preparei, depois eu pediria que um só distribuísse orientações. Aqui tem as fotos, até ia trazer o bebezinho, acho que a saúde deve ter o bebezinho de 3 meses, né, dentro da caixinha de vidro, mas aí achei que... E aqui, o que o Livro dos Espíritos diz, fala na questão 357, 58 e 59 sobre o caso, e o que o vice-presidente da federação também coloca o pensamento dele, fala em nome da Federação Espírita Brasileira. Então, no final, vocês levem eu colei a frente no verso, porque não ia dar certo eu de imprimir no verso, porque está muito colorido. Daí ia perder a qualidade da impressão. Tá bom? É o Campete, né? Campete que é o vice-presidente. Tá? Eu vou deixar aqui, então, para você se orientar mais, buscar mais coisas. A posição da doutrina espírita é essa, e da Federação Espírita Brasileira também é. Sempre lembrando, quando nós criamos uma lei para prejudicar uma população ou uma nação, nós vamos ser os primeiros a ser os prejudicados por a própria lei criada, tá? E hoje nós vamos trabalhar intensamente. Seria interessante prestar bastante atenção para a gente não se perder no caminho. É esse aqui que eu quero depois. Então, eu vou abordar um tema que até nós, espíritas, que dizemos já que conhecemos a doutrina, não conhecemos tão bem esse tema. E quando Deus planeja para os seus filhos um trabalho aqui na Terra, nós somos em tantos, né, no mundo, Ele planeja para cada um compromisso.
menor, maior, um compromisso que vai exigir muito, outro que vai exigir pouco, né? E quando a gente reencarna, às vezes a gente quebra, porque a gente tem uma lembrança só intuitiva do certo, do errado, o que devemos fazer, o que nos impulsiona para fazer, e muitas vezes a gente é desleixado, não se liga ou não quer pegar uma zona mais de conforto, né, para as nossas vidas. Mas, enfim, é Deus que determina os fins e objetivos das nossas vidas, embora a gente possa estragar. E Jesus favorece, como Ele é o Criador do planeta, né, é o arquiteto, o engenheiro cósmico do nosso planeta Terra, foi muitos mil anos antes planejando e continua se preocupando com cada um. Eles também enviam espíritos e enviaram espíritos com um objetivo maior na existência deles. E às vezes eles prepararam determinados espíritos milênios de anos para eles realizar determinada função aqui na Terra. Nós sabemos dos tempos bíblicos, né, e mesmo dos tempos modernos, da quantidade de mensageiros que vieram em todos os tempos, filósofos, educadores, pesquisadores, missionários também na área da legislação e espiritual, como Moisés, que era um legislador, e também conduzia espiritualmente o povo. Todos nós conhecemos mesmo meio por cima, mas a história de Moisés é muito linda. E foi nesse aspecto que Jesus também se preocupou que quando ele retornasse para o mundo espiritual e que ele ia dar continuidade ao trabalho, e ele também falou que ia deixar um consolador, que é a doutrina espírita. O consolador é a doutrina espírita. Mas nessa promessa que ele fez, ele cumpriu e está cumprindo. Mas só que ele precisou preparar uma pessoa com uma missão muito, muito grande e especial. E vários milênios ele veio preparando esse ser que reencarnava. Daí chegava o tempo, ele desencarnava, ou morria, né, desencarnava. Dali um tempo ele encarnava novamente, reencarnava com outra missão. Então eu vou colocar aqui esse ser que primeiro, quando começou o relato, ele era um sacerdote, Amenófis, cerca de 3.300 anos antes de Cristo. Ele era sacerdote da casa de Faraó Sete I, lá dos tempos dos faraós. Depois ele reencarnou como Platão em Atenas, 427 a 347 a.C., que foi um filósofo matemático no período clássico da Grécia Antiga, autor de diversos diálogos, filósofo e fundador da Academia em Atenas, a primeira instituição de educação superior do mundo ocidental. Como surgiu as grandes universidades? Quem instruiu aquelas criaturas? E quem estudava nessas universidades? Daí, depois ele recebeu o nome de Allan Kardec, cerca de 50 anos antes de Cristo. Ele era um sacerdote druida, celta, da região da antiga Gália.
Depois veio Quirilius, com L-I-U, Cornélios, da época já de Jesus. É o famoso Cornélios da obra, né? Uma das obras de André Luiz, que fala em Cornélios, né, Márcio? Ele era, da época de Jesus, era um centurião romano que foi designado para vigiar Jesus. Mas ele vigiou tanto Jesus para entregar os seus carrascos que se rendeu aos seus ensinamentos e chegou e virou um seguidor de Jesus. Quirilius Cornélius. Depois reencarnou como Jean Hus, 1369, em Constança, no dia 6 de julho de 1415. Foi sacerdote, morreu como mártir, era um reformador religioso tcheco, que defendia principalmente o fim da elitização dos ensinamentos religiosos propostos pela Igreja. E daí a Igreja elitizou a religião, né? Não eram todos que tinham acesso. E finalmente, depois de 3.300 anos, antes de Cristo, chegou na época de 1804. Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele reencarnou com esse nome. Nasceu em Lyon, na França, no dia 3 de outubro. Amanhã é aniversário dele. E dedicou os seus 30 anos na vida de sua vida à educação. Eu sempre achei ele, daqui ele não tem. O evangelho, tem os evangelhos que eu dizia, não quero mais comprar aqueles evangelhos com aquela capa. Daí veio um só escrito. Eu achei ele meio sisudo. E daí não achei um que é um pão. Esse aqui é um pão. 18 a 20 anos. Finalmente, na juventude dele, aqui tinha 50 e poucos anos. Eu já coloquei no mural também lá. Então, realmente, tem uma expressão forte, de personalidade bem construída, né? E realizou o que ele veio para realizar. Então, falando de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Desde muito cedo ele se interessou por estudar, sobretudo assuntos ligados à filosofia e ciências naturais. Após concluir o ensino básico, mudou-se para Yverdon, na Suíça, onde frequentou o Instituto de Educação Pestalozzi, um grande educador. Quem fez faculdade de educação deve ter estudado muito sobre Pestalozzi. Rivail se graduou em 1824. Com quantos anos? Com 20 anos. Ele nasceu em 1804. Em 24, com 20 anos, se graduou e se tornou bacharel em Ciências e Letras. E já tinha estudado tanto que nós vemos hoje, por exemplo, crianças pequenas de hoje, ela tem coisas que ela sabe que tu não sabe de onde que ela aprendeu. Ela já sabe, né? A gente que está vivendo esse período maravilhoso aqui com neto de todas as idades, o mais novo tem 4 aninhos e o mais velho tem 15. Então, assim, é um período que tu vê todas as experiências, todas as inteligências desenvolvidas ali. E daí ele se graduou nessa idade ali e já dominava fluentemente o alemão, o inglês, o holandês,
o italiano, o espanhol e o francês, que era a língua mater. 6 línguas fluentemente. Atuou como profissionalmente como tradutor, professor e pedagogo. E voltou para Lyon, a terra natal dele, e trabalhou na tradução de diversas obras consagradas à educação. Traduziu para o alemão. Como educador e tradutor, escreveu diversas obras pedagógicas. Uma era aritmética e gramática francesa, clássica. Então, pontuava uma educação muito especial, muito aprofundada. Foi destacado discípulo ativo, propagador do método do educador Henrique Pestalozzi, e chegou a substituir o professor na ausência dele, de tanto que ele tinha competência, ele sabia. Bom, dominava 6 línguas fluentemente. Em meados de 1825, fundou e dirigiu uma escola de primeiro grau. Ele criou. E fundou também um instituto técnico para trabalhar todas as formas técnicas de programações. Alguns anos depois, passou a se dedicar às noites de labor na área da educação, elaborando novos livros de ensino, traduzindo obras literárias de outras línguas para a língua que precisava, principalmente para o inglês e para o alemão, ele traduzia, embora conhecesse também holandês, grego, latim e outros idiomas. Muita inteligência numa pessoa só. Mas você veja que anterior a esses 3.300 anos, ele também já existia e vinha trabalhando dentro dessa área de buscar o conhecimento. Preparou cursos e ministrava esses cursos nas escolas. E também realizava cursos gratuitos para os alunos carentes, que não podiam pagar. As escolas eram caríssimas, mas ele não quis deixar de fora essa plateia de alunos carentes. Então, foi um educador emérito, de caráter firme e honesto, exemplo de fraternidade. Foi homem de grande projeção na França, de grande influência. Em 1832, casou-se com a professora Amélie Gabrielle Baudet, que foi a sua companheira e valiosa colaboradora por toda a vida. Ela era formada em artes plásticas, e era professora de artes. Interessou-se nessa época pelo mesmerismo, o magnetismo animal. Mesmerismo veio de Mesmer. Numa ocasião em que surgiu a pesquisa, porque o menino que havia se cortado e sangrava muito, e não conseguiam estancar o sangue, quando Mesmer se aproximou do menino, o sangue estancou. Ele saía, o sangue voltava a gotejar. Chamava o Mesmer, ele voltava, o sangue parava. E ele disse, mas tem alguma coisa aí que tem que investigar o que é. Aí foi descobrir que era o magnetismo, o magnetismo existe na planta, no animal e nas pessoas, em intensidade maior ou menor. Você vê assim que quando
você, às vezes, com outra pessoa, encosta as pontas dos dedos, não dá um choque? Já tiveram essa experiência? Uma vez eu e o Ivanti fomos dobrar uma toalha grande e encostamos canto. Quando encostamos os dedos, deu a faísca azulada e estourou, deu um estralo. Derrubamos no chão a toalha, porque levamos um susto, porque formigou os braços, como um choque elétrico. Quinta-feira, um senhor próximo da família disse que foi abrir a porta, uma porta bem grande de vidro. Quando encostou a mão na fechadura, estourou todos os vidros. Vidro temperado, estourou todos os vidros. Uma outra vez que ele não bebe nada de álcool, e estava com os amigos e bebe pelo menos um copo de cerveja, que é isso, e serviram o copo. Quando ele se aproximou do copo assim, estourou o copo. Um tanto assim antes de chegar no copo. Se aproximou do copo, o copo estourou. Então, assim, é uma coisa espiritual? Não. O magnetismo é humano, é material, é físico. Pode ter no animal, pode ter na planta. Então, quando fala em mesmerismo, já sabe que vem de Mesmer, esse senhor que tinha uma força magnética capaz de estancar um sangue, fechar uma ferida e até curar uma enfermidade. Daí ele se interessou pelo magnetismo e começou os estudos sobre o assunto. E esses estudos, com as experiências que iam fazer, agitou a França. Nesse período, surgiu na França as mesas girantes. Vou falar antes, depois eu vou falar das irmãs Fox. O fenômeno de Idesville. E o que era? Alguém lá, como se fosse aquele caso ali, né? Foi dobrar a toalha, encostou os dedos, alguém lá conseguiu fazer uma mesa girar, se levantar e girar no ar. Achou interessante. Aí de novo, então surgiu nos botequins, nos lugares públicos, mesinhas pequenas, de 3, de 4 pernas, mesinha pequena, redonda, quadrada. Se juntavam 3, 4 pessoas lá e começaram a fazer essa prática do magnetismo, para ver se as mesas giravam. Nada de espiritual, ainda era magnetismo, que tem a força de puxar, né, uma matéria. Que eram umas manifestações físicas, como movimentação de objetos, ruídos incomuns, pancadas sem explicação aparente. Eles começaram brincando com as mesas. E esse fenômeno chamou a atenção de Hippolyte Denisard Rivail, que foi em busca de respostas, mas não está certo. Eles falam, eles fazem um comando e a matéria, a mesa, obedece. Foi lá para investigar. Ele era um pesquisador. Se havia uma resposta que convencesse ele. Quando ele se aprofundou nessas investigações das mesas girantes e do diálogo com os espíritos, que daí ele percebeu, não é só magnetismo. Eles estão dialogando com seres que já morreram. Descobriu que era hora de fazer uma revolução moral. E essa revolução era inevitável. Ele, como fundador de instituição,
fundador de escola, professor, falava fluentemente um monte de línguas. Era um grande pesquisador. Tinha uma personalidade muito forte. Uma moral intocável. Ele disse, vai virar uma bagunça. Esses irmãos aí, essas criaturas, desenfreadas, brincando com aquilo que não conhece. E daí, por volta de 1850, virou moda nos salões se reunirem para isso. Daí um amigo dele, que convidou para ele ir lá assistir, né? Ficaram presenciando. No início, o Rivail não se interessou. Assistiu aquilo lá e não se interessou. Aí depois, ele pensou, não, eu vou ter que abrir mão, ver o que realmente está acontecendo. E aqui, não é o momento ainda, por insistência do amigo, então ele foi. Mas ele era cético. Sabe, o cético é aquele que diz, eu só vejo, só creio se eu ver. E mesmo eu vendo, eu não creio. Tem um irmão que é assim. As coisas acontecem, ele não acredita. Depois só se eu ver. Mas daí quando ele vê, ele não crê. Tem uns fenômenos que acontecem com ele na casa dele, mas ele descarta. Daí ele atribuiu, ele era cético, né? Mas ele assistindo aquilo lá, ele disse, não, mas isso aí tem fundamento. Isso é uma força inteligente, que vem de espíritos. De uma influência, não é só magnetismo animal. É uma força invisível e inteligente. Que permitia a realização de manifestações sobrenatural, como a de curar um enfermo. Certo, fizeram as experiências e deu certo. Movido então pela curiosidade, ele começou a frequentar essas reuniões, onde também conheceu mais sobre a psicografia, a escrita que os espíritos ditam. Cada vez convencido que a prática não era fraudulenta, ele viu, não é fraudulenta, porque as escritas identificavam fatos que sua família sabia. Realidades que diferente do outro. Expressões diferentes do outro. E daí ele pensou, eu vou começar a sistematizar as sessões a partir do método científico. E daí ele começou. A partir do método científico, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a pergunta e vou ver se ele responde. Pergunta e resposta. Pergunta e resposta. Lá para frente vocês vão saber qual é o livro, né? E dessa forma foi acontecendo os fenômenos a partir dali. Só que numa das sessões, ele recebeu também um comunicado. Numa das sessões. Aqui eu tenho os antecedentes do Espiritismo. Foi na cidade de Idesville, claro que antes sempre existiu a comunicação dos espíritos, desde que existe o homem no planeta Terra. Sempre existiu.
a comunicação. Mas nessa cidade pequena, no interior do estado de Nova York, nos Estados Unidos, poucas casinhas de madeira, alguns estabelecimentos comerciais pequenos e muita calma. Nessa época, foi morar lá a família Fox. Daí o senhor John Fox, um fazendeiro, e sua esposa com 2 filhas. Eles tinham mais filhos, mas com eles estavam essas 2. De 12 anos e de 9 anos. Primeiro ano que eles chegaram lá foi bem tranquilo, nada demais. Mas no ano seguinte, começaram a ouvir ruídos atingiram a proporção gigantesca. Arranhaduras, ruídos estranhos, arranhaduras nas paredes, agitação gigantesca, pancadas, arrastar de móveis e tremores nas camas. A família estava decidida a mudar-se do local e da cidade por conta disso. Acharam que a casa era assombrada. Mas o problema estava nas 2 meninas médiuns. E que tinham um espírito, né? Que há 50 anos atrás tinha sido matado, assassinado. Ele era um mascate. Vocês conhecem o que é mascate? Antigamente os mascate eram tipo viajantes que viajavam nos lugarejos de um do outro com os fardos de tecido, vendendo os tecidos porque não existia roupa feita. Costurava. Daí tecido de todo tipo, para ir trabalhar na roça, tecido de casimiro para ir no baile, de fazer os paletó, fazer as calças, né? E tecido para andar no dia a dia. E feminino, e masculino, e tecido para roupa de cama, todo tipo de tecido. E os mascates traziam certinho os cortes, era quadrado. Eu quando era pequena, era a época dos mascates, ainda eles traziam esses fardos de tecido. Então, esse mascate, por conta daquele morador, o assassinou. O morador assassinou o mascate para ficar com o dinheiro. E enterrou no porão da casa, bem fundo, para nunca ninguém nem desconfiar, nem sentir falta dele. E quem ia saber onde é que andava, se era familiar, né, para onde andava. Então, esse barulho, essas arranhaduras, essa movimentação, era esse espírito que estava ali todos esses anos e que queria se comunicar. E as meninas foram as que forneceram os elementos para ele poder se comunicar. E para lá foi também o Rivail. Foi lá ver o que está acontecendo. Já ouvi a notícia. O nome do mascate era Charles Rosna. Charles, com CH, Rosna. Tinha 31 anos de idade. Foi morto a facada. E o dono da casa roubou o dinheiro e suas mercadorias. Eram $500 que ele possuía. Então, o mascate confirmou. E Denizar, agora cada vez eu digo um nome, não, mas ele tem 4 nomes: Rivail, Hipólite, olha que bonito esses nomes, vou dar para os vossos netos, os vossos filhos. Hipólite, Denizar, Rivail,
Então, é bonito esses nomes aí. Então, ele, cético que ele era, né? Mostrou-se cético também, capaz. Mas aí foi que apareceu um espírito através das meninas, o espírito Zéfiro, nome dele, e disse para ele: Rivail, eu te conheço. Eu te conheço do tempo que tu era Allan Kardec. Quando que era Allan Kardec? Cerca de 50 anos antes de Cristo. Ele tinha aquele nome. Eu te conheço do tempo que tu era Allan Kardec. E falou o que ele fazia. Daí ele foi investigar mesmo. De verdade, isso aconteceu. Ele começou a organizar. Aí como é que se comunicavam? Eles viajavam muito de uma região para o outro de barco. As pessoas, né, formavam aquelas caravanas e iam nas embarcações e eles iam passando nas conversações com a população e iam contando as histórias, iam colocando todos os fenômenos que estavam acontecendo e que lá naquela cidade e que tinha esse senhor muito poderoso e que ele estava fazendo, organizando tudo. E sabe que ele reuniu mais de 50 cadernos escritos com experiências de comunicações. E ele tinha aquelas pilhas de caderno. E ele pensou, agora organizar isso aqui. Formou uma equipe, como ele era muito competente, né? Didático e saber organizar, ele organizou. Ia lendo e fazia pergunta. E da pergunta ele já dava a resposta. Daí, quando ele achava um fenômeno, era uma resposta. Daí ele elaborava uma pergunta para aquela resposta. E foi organizando esses escritos. Depois ele repassou tudo de novo. E repassou tudo de novo com a equipe que trabalhava com ele, até a esposa dele. E conseguiram extrair dali o livro, o primeiro livro da codificação, que é o livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos. Estou atrapalhada aqui nas folhas aqui, porque tem um que fala bem... O livro dos Espíritos, ele fala da comparação e da fusão de todas as respostas coordenadas, classificadas e muitas vezes retocadas no silêncio da meditação, que foi que elaborei a primeira edição do Livro dos Espíritos. Foi assim que ele elaborou. Quando tu tá organizando uma coisa, programando, qualquer coisa. Vai ter um almoço amanhã, vai ter visita, vamos supor. Daí tu pensou, né? O que eu vou fazer? Vou fazer isso, já comprou algumas coisas, aí de noite tu acorda e lembra, eu podia fazer tal coisa. Amanhã eu vou lá comprar. Então é isso aí. Ele parava, ou qualquer outro trabalho que está fazendo. Daí lembra, de noite, eu lembro umas horas que acorda. Agora me lembrei que podia. Assim ele fazia. Quando ele lembrava, ele dava uma retocada, até que ele ficou pronto. Mas pensa na quantia de inimigos que surgiu para combater a doutrina do demônio. Sabe o que a Igreja Católica fez? Antes eu vou contar o que Rivail fez. Ele pegou, quando ele queria publicar o livro dos Espíritos pela primeira vez, ele pegou e arrumou a livraria mais chique de Paris, a mais chique, forrou de veludo vermelho e colocou no meio aberto o Livro dos Espíritos. Não, colocou no meio o Livro dos Espíritos.
e pegou o livro dos Espíritos, um exemplar, e mandou para todos aqueles contraditores que estavam perseguindo. Mandou de presente. Fez um pacote bem bonito e mandou de presente. E os outros que diziam, o que diz esse livro? O que diz esse livro? Pois aconteceu conosco aqui com o Evangelho. O que diz esse livro? Abri o livro. Ah, diz bem para mim. O que diz ali é bem para mim. Daí, sossega. Aí o livro dos Espíritos foi assim que foi lançado. Depois surgiu a revista, isso em 1857, a revista Espírita em 1858. Eu sei que o Márcio tem encadernado a revista Espírita. Ela só deu grossa sim. Eu tenho toda ela no computador. Não imprimi, não encadernei. E o livro dos médios, que trata da parte científica ou experimental do Espiritismo. Isso aí são as obras básicas. Nesse ano aí, 1857, o livro dos médios. E o Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, contém a explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Todos os ensinamentos de Jesus está ali. E o céu e o inferno, que é uma das obras também, em 1865, é um exame comparado das doutrinas sobre passagem da vida corporal e a vida espiritual. Da metade desse livro para frente, tem que ler com sol, de dia com sol quente. Que eu já tentava uma vez e parava de ler, não lia mais. Mas conseguimos ter a coragem, estudamos, eu estou brincando, mas é de verdade. Mas, nós estudamos, criamos coragem e estudamos aqui. Conseguimos estudar daí ele, né? Da metade para frente é só relato do espírito sofredor que morreram. E eles contam os erros que eles cometeram e o que estão sofrendo, as penas que tiveram e todo o sofrimento deles. A passagem da vida corporal à vida espiritual, eles contam. Sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios e sobre as penas eternas. Você sabe que a doutrina espírita diz que demônio não existe. Não existe demônio, nem diabo, nem nada, nem satanás, não existe nada disso aí. Existem as criaturas má, aqui encarnada, e as que desencarnaram, má. Nenhum será, todos são filhos de Deus, nenhum será eternamente condenado. Nenhum. Por isso não existe inferno. E chamo de inferno por causa do sofrimento. E o sofrimento, quando ele é muito intenso, qualquer dia que tu passar é uma eternidade. Daí tu diz, ainda bem que passou o dia de hoje, né? E tanto que aconteceu. A Gênesis, que aborda diversas questões de ordem filosófica e científica, como a criação do universo, a formação dos mundos, o surgimento dos espíritos, segundo o paradigma da doutrina. E daí, a partir de 1855 a 69, ele dedicou a sua vida só em palestras, viagem, estudo e pesquisa. E 31 de março de 69, ele desencarnou com 60 e quantos anos? E 5 anos. Se ele nasceu em 1804, ele desencarnou muito jovem. Teve um aneurisma cardíaco.
Então, assim, uma missão muito grandiosa que ele teve com Jesus, acatou esse trabalho e foi perseguido também, todos os seus adeptos também. E até hoje, muitas pessoas olham os espíritos por cima do ombro. Se estão atravessando, passando pelo mesmo lado da rua, passe para o lado de lá. Eu vejo porque às vezes eu venho aqui fazer algum trabalho aqui, arrumar um mural, aí tem pessoas andando, quando vê a gente já passa assim, ou passa para o lado de lá da rua. Não tem problema. Por que ele tem medo dele mesmo? Nós somos um espírito que temos um corpo. Né, Antônio? Somos um espírito que tem. Se ela tem medo dela também. Um cara debochando do Valentim uma vez no mercado, você debochava dele. Uma hora eu vou lá ver os espíritos. Viu? Uma hora eu vou lá para ver os espíritos. Um dia o Valentim disse assim, cheio de gente no mercado, disse, ó, não precisa tu ir lá para ver os espíritos. Lá na tua casa está cheio. Nunca mais se bobeou. Porque aqui não se vê espírito. É assim. Nós vamos ver aqui arranhaduras, gente levantando nós para cima, mesa se movendo, cadeira. Não, lá na nossa casa está sujeito, vê. E senti isso aí. Como uma vez quando eu preparei um grito bem lá do fundo do pulmão, um grito para o Valentim, foi porque me levantaram, com as cobertas assim, me levantaram. Quando eu fui bater o nariz no teto, eu já estava pronto, meu berro. Quando ele chegou, o que foi, eu só senti o vento assim das cobertas, e me largaram no chão, na cama, bem devagarinho, bem delicado, não soltaram. Então são coisas, quando a gente não conhece, a gente se assusta, mas quando a gente conhece, pra gente é normal, né? Conhece do que se trata. Então, no Brasil, tem muita gente, olha, tem muito para estudar sobre Allan Kardec, sobre toda essa história, toda a caminhada dele. Eu não consegui colocar, porque não tem como colocar em poucas horas. Mas no Brasil... Isso aí veio no Evangelho, todas essas obras aí que nos citou, pelo comando dos benfeitores espirituais. A lição de Jesus, né? Essas perguntas, que mesmo no Evangelho também tem, esses benfeitores que foram orientando. Foi toda a equipe de encarnados, uma equipe que ajudava, e os benfeitores, uma equipe muito grande de espíritos que ia respondendo para ele, e induzindo ele para fazer a pergunta. Eu queria... Por isso que é atualizado. Por isso que é organizado. Para ter ideia, assim, que nós não dominamos ainda essa literatura, porque a gente não se dedica, a gente também tem a família, tem outras coisas para atender. A gente estuda, mas é aquele pouquinho também não é suficiente. Então, precisa muitas encarnações para nós conhecer, de fato. Mas eu queria falar que em 1861, em Barcelona, a Igreja Católica promoveu um ato de fé e reuniu aonde pôde todos os exemplares de livros espíritas que surgiu, que eram 300 livros, e fizeram uma fogueira lá na praça. Queimaram todos. Mas não conseguiram queimar o quê? As ideias dos espíritos, porque não são feitos por ideias de homens, mas por ideias de espírito, e que ninguém queima. Tá? Então, quanto mais se combate, mais se fortalece. É isso aí, obrigado pela atenção. Eu sei que alguns ficaram meio cansados, mas é uma literatura interessante. Amanhã é o aniversário do Allan Kardec, e pouco a gente lembra de fazer uma recordação, né, um relato, umas pinceladas da existência dele, da importância dele, que não reencarna mais no planeta Terra, nem em missão.
Acabou a missão dele. Vê assim, quantas existências tão grandiosas, de grande responsabilidade e que exigia muito conhecimento que ele teve, né? Até chegar a dominar todas as línguas e ter toda essa sabedoria na existência que ele, na última existência dele. Então, assim, nós somos um cisquinho, um cisco, né? Diante de uma grandiosidade, uma sabedoria dessa. Mas nós estamos andando, né? Não é por isso que nós vamos parar. Vamos continuar andando, se esforçando, fazer nossa prece de manhã, nossa prece de noite, evangelho no lar, ter um bom comportamento, né? Um dia a gente não se comporta direito, no outro dia a gente se comporta, ele vai. E assim é a vida nossa. Nossa vida é de tombos e quedas e levantes, né? Tombos e caímos e levantamos, sempre assim. E até que a gente começa a cair menos e ficar mais de pé, para poder tocar a vida. Muito obrigada, que Deus ampare.